O labirinto invisível. Uma jornada pelos sintomas do transtorno de personalidade borderline. Era uma manhã comum na cidade, o sol tímido tentando furar as nuvens, e Ana acordava mais uma vez com um peso no peito que não explicava. Não era tristeza, não era raiva, não era exatamente nada que ela pudesse nomear. Apenas um vazio, como se algo essencial tivesse sido arrancado dela durante a noite. Ana, aos 28 anos, vivia com transtorno de personalidade borderline TPB. Uma condição que transformava sua vida em um labirinto emocional, onde cada curva trazia um novo desafio, uma nova tempestade. Hoje, vou contar a história dela, não como um diagnóstico frio, mas como um relato humano, uma narrativa que mergulha na experiência de viver com o transtorno, destacando o sintoma de forma vívida e empática. Vamos caminhar pelos altos e baixos do mundo interno de Ana, explorando o que significa enfrentar o TPB todos os dias. O vazio que engole tudo. Ana se levantava da cama com dificuldade, como se o ar ao seu redor fosse mais pesado que o normal. O vazio crônico, um dos sintomas mais cruéis do TPB, era seu companheiro constante. Não era apenas uma sensação de estar perdida. Era como se um buraco negro habitasse seu peito, sugando qualquer faísca de alegria ou propósito. Ela olhava para o espelho e não reconhecia a pessoa refletida. Quem sou eu hoje? A pergunta ecoava em sua mente. A autoimagem instável, outro traço marcante do transtorno, fazia com que Ana oscilasse entre se sentir invencível em um momento e completamente inútil no outro. Ontem, ela havia se sentido confiante, pronta para conquistar o mundo. Hoje, o peso da insignificância a esmagava. Esse vazio a acompanhava em todos os lugares. No café da manhã, enquanto mexia o café que esfriava na xícara, Ana tentava planejar o dia, mas a ideia de enfrentar o mundo parecia exaustiva. Ela queria fazer algo significativo, talvez pintar, escrever ou apenas sair de casa. Mas o vazio tornava tudo sem sentido. Muitas vezes, para preencher esse abismo, ela recorria a comportamentos impulsivos, outro sintoma clássico do TPB. Na semana passada, gastou metade do salário em roupas que não precisava, só para sentir um breve alívio. Em outras ocasiões, mudava o cabelo drasticamente ou saía à noite em busca de adrenalina, qualquer coisa que fizesse sentir algo além do nada. A impulsividade de Ana não era uma busca por atenção, mas uma tentativa desesperada de escapar do vazio. Certa vez, ela dirigiu por horas sem destino, apenas para sentir o vento no rosto, para se convencer de que estava viva. Esses momentos, embora intensos, raramente traziam alívio duradouro. O vazio sempre voltava, como um hóspede indesejado que se recusa a sair. Ana sabia que essas ações poderiam parecer irracionais para os outros, mas para ela, eram a única forma de gritar contra o silêncio ensurdecedor que habitava sua mente. O medo do abandono, um fantasma sempre presente. Ana pegou o celular, o coração acelerado ao ver que sua melhor amiga, Clara, não havia respondido sua mensagem na noite anterior. O medo do abandono, um dos pilares do TPB, era como uma sombra que a seguia. Para Ana, o silêncio de Clara não era apenas uma mensagem não respondida, era uma rejeição, uma prova de que ela não era importante. Sua mente girava em espiral. Ela está cansada de mim. Eu sou demais. Ninguém aguenta ficar por perto. Esse pensamento a consumia, apesar de Clara ter explicado várias vezes que às vezes ficava ocupada. A percepção de Ana transformava cada interação em um teste de lealdade, e ela raramente se sentia segura. Esse medo a levava a comportamentos extremos. Às vezes, Ana se afastava preemptivamente, cortando contato antes que pudesse ser abandonada. Outras vezes, fazia o oposto. Ligava repetidamente, enviava mensagens longas, implorando por uma resposta, mesmo sabendo que isso poderia afastar as pessoas ainda mais. Era como se ela estivesse presa em uma corda bamba, tentando equilibrar o desejo de conexão com o terror de ser deixada para trás. O TPB fazia com que Ana interpretasse as ações dos outros através de uma lente distorcida, onde cada silêncio era uma traição, cada adiamento era um abandono. Certa vez, Ana terminou uma amizade de anos por causa de um mal-entendido. Sua amiga havia cancelado um encontro por motivos de trabalho, mas Ana, convencida de que era uma desculpa, explodiu em acusações e cortou o contato. Meses depois, ao refletir, ela percebeu que sua reação havia sido desproporcional, mas o arrependimento não apagava a dor de mais uma perda.
Esses episódios a faziam se sentir ainda mais isolada, reforçando a crença de que ninguém ficaria ao seu lado por muito tempo. Tempestades emocionais, um universo de extremos. No trabalho, Ana tentava manter a compostura, mas o TPB tornava isso uma batalha. Durante uma reunião, seu chefe fez um comentário casual sobre a necessidade de melhorar a organização da equipe. Para a maioria, era apenas uma observação. Para Ana, era um ataque pessoal. A instabilidade emocional, um dos sintomas mais visíveis do transtorno, fazia com que suas emoções fossem como tsunamis. Ela sentia uma onda de raiva, seguida de vergonha e autodepreciação. Eu sou um fracasso. Ele acha que eu não presto. De volta à sua mesa, ela lutava para conter as lágrimas, enquanto sua mente repetia o comentário em looping, distorcendo até virar uma condenação. Essas tempestades emocionais não eram raras. Ana podia passar de um estado de euforia, dançando sozinha em casa após uma boa notícia, a um desespero profundo em minutos, desencadeado por algo tão simples como um olhar atravessado. A sensibilidade extrema do TPB amplificava cada experiência. Um elogio a fazia sentir-se no topo do mundo. Uma crítica, mesmo pequena, a jogava no fundo do poço. Regular essas emoções era como tentar domar um furacão com as mãos. Ana muitas vezes se sentia exausta, não apenas pelo impacto das emoções, mas pelo esforço constante de escondê-las para parecer normal. Havia dias em que Ana conseguia se segurar, usando técnicas aprendidas na terapia, como respirar fundo ou se distrair com uma atividade. Mas em outros, a intensidade das emoções a vencia. Certa vez, após uma discussão com um colega de trabalho, ela saiu correndo do escritório e passou horas caminhando sem rumo, tentando acalmar a mente. Essas explosões emocionais eram exaustivas, e Ana frequentemente se sentia culpada por não conseguir controlar seus sentimentos como os outros pareciam fazer com facilidade. Relacionamentos, um campo minado. No final do dia, Ana encontrou Clara para um café. A amizade delas era intensa, como tudo na vida de Ana. O TPB tornava os relacionamentos um terreno instável, onde a idealização e a desvalorização caminhavam de mãos dadas. Clara era, para Ana, a pessoa mais incrível do mundo em um momento, alguém que a entendia como ninguém. Mas bastava um mal-entendido para que Ana a visse como indiferente ou até cruel. Essa oscilação, conhecida como splitting, fazia com que Ana vivesse em um constante vai-vem emocional com as pessoas que amava. Durante a conversa, Clara mencionou que estava pensando em viajar com outras amigas. Ana sentiu um aperto no peito. Ela não me quer por perto. Eu não sou o suficiente. Ela tentou esconder a dor, forçando um sorriso, mas por dentro, o medo do abandono e a insegurança gritavam. Mais tarde, em casa, Ana cedeu a outro sintoma do TPB, a impulsividade autodestrutiva. Pegou uma tesoura e cortou o cabelo de forma desleixada, um ato que, na sua mente, era uma forma de externalizar a dor. Para Ana, a automutilação, seja cortando o cabelo ou, em momentos mais sombrios, se machucando, era uma maneira paradoxal de se sentir viva, de transformar a dor emocional em algo físico que ela pudesse controlar. Esses comportamentos autodestrutivos eram um grito silencioso, uma tentativa de lidar com uma dor que parecia grande demais para suportar. Ana sabia que não eram saudáveis, mas naqueles momentos eram a única saída que ela encontrava. Depois, a culpa e a vergonha a consumiam, criando um ciclo vicioso que reforçava sua sensação de fracasso. A luta pela identidade. Deitada na cama à noite, Ana encarava o teto, tentando entender quem ela era. A dissociação, outro sintoma do TPB, às vezes a fazia sentir como se estivesse fora do próprio corpo, observando sua vida como uma estranha. Quem sou eu? A pergunta voltava, sem resposta. A falta de um senso estável de identidade fazia com que Ana se moldasse às pessoas ao seu redor, adotando seus gostos, opiniões e até comportamentos, na esperança de se sentir completa. Mas essa adaptação constante a deixava ainda mais perdida. Certa vez, Ana tentou se dedicar à pintura, algo que sempre quis fazer. Por algumas semanas, ela se sentiu viva, como se tivesse encontrado um pedaço de si mesma. Mas quando uma de suas obras não recebeu a atenção que esperava, a autoimagem instável do TPB a fez abandonar o projeto, convencida de que nunca seria boa o suficiente. Essa busca incessante por uma identidade fixa era como tentar agarrar fumaça. Quanto mais ela tentava, mais escorregadia parecia.
Ela abriu um caderno onde escrevia seus pensamentos, uma prática sugerida por seu terapeuta. Escrever ajudava, mas às vezes os pensamentos eram tão caóticos que as palavras saíam embaralhadas. Ana tentava seguir as técnicas da terapia dialética comportamental, TDC, que a estavam ajudando a reconhecer os gatilhos emocionais e a desenvolver estratégias para lidar com eles. Uma das técnicas era a checagem dos fatos. Quando sentia que Clara estava rejeitando, Ana tentava se perguntar: quais são as evidências de que ela não gosta mais de mim? Nem sempre funcionava, mas era um passo em direção ao controle. O estigma e a esperança. Ana sabia que o TPB carregava um estigma. Já ouvirá comentários como "você é muito intensa" ou "para de fazer drama". Essas palavras doíam, porque ninguém via o esforço que ela fazia para manter o controle. O TPB não era uma escolha, mas uma batalha diária contra um cérebro que vivia em extremos. Ana não era dramática. Ela era uma sobrevivente, lutando contra um labirinto emocional que poucos entendiam. A sociedade muitas vezes não compreendia o TPB, confundindo sintomas com falta de força de vontade ou imaturidade. Ana já teve que explicar a colegas de trabalho que suas reações não eram intencionais, mas parte de uma condição que exigia tratamento. Alguns entendiam, outros não. O estigma fazia-se sentir ainda mais isolada, mas Ana estava determinada a não deixar que ele definisse sua história. Com o tempo, Ana começou a encontrar pequenas vitórias. A terapia ajudava a identificar padrões, como o momento em que o medo do abandono levava a agir impulsivamente. Medicamentos, ajustados com cuidado, suavizavam as bordas mais afiadas de suas emoções. O apoio de Clara, que aos poucos aprendia sobre o transtorno, era um farol de esperança. Ana também descobriu grupos de apoio online, onde pessoas com TPB compartilhavam suas histórias, fazendo-a sentir-se menos sozinha. Ler sobre outras experiências a ajudava a perceber que suas lutas eram válidas e que ela não estava quebrada, apenas diferente. O caminho para a recuperação. A jornada de Ana com o TPB não tinha um fim claro, mas ela aprendia a caminhar pelo labirinto com mais confiança. Cada dia era uma batalha, mas também uma oportunidade de crescer. Ela começou a reconhecer que o transtorno não definia quem ela era, mas era parte de sua história. Ana queria ser mais do que seus sintomas. Queria ser a artista que sonhava, a amiga leal, a pessoa que encontrava beleza nas pequenas coisas. A terapia dialética comportamental a estava ensinando a tolerar o desconforto emocional, sem recorrer a comportamentos autodestrutivos. Uma técnica que Ana praticava era a atenção plena. Focar no momento presente, como sentir a textura da xícara de café ou ouvir o som dos pássaros lá fora. Isso ajudava a ancorar-se quando as emoções ameaçavam engoli-la. Ela também começou a criar uma rotina mais estruturada, algo que o terapeuta sugeriu para trazer estabilidade ao seu dia. O apoio de Clara era um pilar essencial. Apesar dos altos e baixos, Clara se esforçava para entender o TPB, lendo sobre o transtorno e perguntando como poderia ajudar. Pequenos gestos, como mandar uma mensagem dizendo "estou aqui", mesmo estando ocupada, faziam uma diferença enorme para Ana. Esses momentos de validação a ajudavam a acreditar que era digna de amor, mesmo nos dias mais difíceis. Enquanto escrevia no caderno naquela noite, Ana anotou: "Hoje eu sobrevivi. Amanhã vou tentar de novo." O vazio ainda estava lá, mas agora ela sabia que podia enfrentá-lo. Com ajuda especializada, apoio de quem a amava e sua própria resiliência, Ana estava aprendendo a transformar os tsunamis emocionais em ondas que ela poderia surfar. Não era fácil, mas era possível.